Olá, boa tarde, senhores, senhoras, jovens, todos que estão tendo essa oportunidade que Deus trouxe e trará para ver essa palavra através desse vídeo, 1 Crônicas 28, 9. Aqui tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de seu pai. Um pai preocupado com seu filho. Davi conheceu Deus muito bem. Davi, ele teve experiências profundas com 40 anos de reinado. As experiências de Davi são muito edificantes para nós hoje. São exemplos para nós hoje. Imagine ele como pai. O que ele diria para um filho? Se eu e você, milhares de séculos depois, abre os Salmos, abre as Crônicas dos Reis, até o próprio Senhor Jesus Cristo falou maravilhas acerca da postura, da convivência de Davi com Deus. O que Davi traz para nós hoje nos edifica. Imagine o que ele diria para os seus filhos, que conselho ele daria. E aqui, Deus, a pessoa de Davi, trouxe um conselho para seu filho, Salomão. Salomão veio suceder o reinado dele. Veio ser rei após o seu pai. Mas Davi, pela ter uma experiência muito forte, muito concreta com Deus, a experiência de Davi com Deus era tão forte que poderia até se apalpar de tanta clareza, de tão consistente. Essas experiências que Davi teve com Deus e veio a aconselhar Salomão. Serve-o com um coração perfeito e com a alma voluntária, disse Davi para Salomão. Por quê? Aí é o que entra o porquê. Davi, no seu conselho, foi muito sincero. Davi foi muito nos fatos daquele conselho, pelo que ele conhecia Deus, para que Salomão, essa era a preocupação de Davi, não viesse errar com Deus. Porque também Davi passou uma experiência de um erro com Deus. E ele sofreu consequências terríveis disso. Então, ele queria incentivar e aconselhar, direcionar seu filho Salomão no caminho de Deus, de uma forma tão segura, porque ele já conhecia Deus, que ele ficasse tranquilo, confortável com aquele conselho dando para o seu filho, muito conselho profundo e verdadeiro. Qual foi o conselho? Olha só o que Davi falou para Salomão acerca de Deus. Quem é Deus? Em outras palavras, eu vou dizer para você quem é o Deus que você vai servir, que eu sirvo. Quem é o Deus que já preparou o trono e você vai sentar. E você vai continuar a história da nação de Israel. Mas eu vou lhe dizer, lhe avisar quem é Deus. Serve a Deus com a alma voluntária, sem ter nada em troca, sem barganhar com Deus.
uma alma voluntária, por amor. Por quê? Por quê que ele tinha que servir a Deus desta maneira? Disse Davi para Salomão, porque Deus esquadrinha todos os corações. Esquadrinhar é mergulhar, é esmiuçar, conhecer a profundo. Ele disse em Jeremias 17:9, eu sondo os corações para dar a cada um segundo as suas obras. E eu sei que o coração humano é perverso, corrupto. Não confie no coração humano, disse o Senhor Deus a Jeremias a respeito do coração humano. Davi disse aqui para Salomão, Deus esquadrinha, prescruta, mergulha, conhece, ele fez o coração do homem. Não tente ludibriar Deus, passar a perna em Deus, enganar Deus. Porque ele já sabe, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, ele já sabe quem você é. Você está entendendo o que é que Deus está querendo dizer a todos nós? Então, Davi avisou a Salomão, Deus conhece, prescruta, esquadrinha os corações humanos. Ele conhece, Salomão, o seu coração. Não tente fazer outro caminho, entrar pela tangente, pular o muro. Não faça isso, ser íntegro, voluntário, porque Deus conhece. Ele vai lá lhe dar liberdade para você trabalhar, mas Deus conhece. Já começou a dizer para o seu filho que não era para brincar com Deus, o Deus que ele serviu a vida inteira. Entende todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Ele entende a própria imaginação dos pensamentos. Primeiro vem a imaginação, a fantasia, vem os sonhos, que isso se transforma em pensamento. Depois de se transformar as imaginações em pensamento, aí vem para a boca, e daí vem para as mãos e vai às práticas. Então, Davi também avisou isso a Salomão. Ele conhece as imaginações, conhece os pensamentos do homem. Você ande direito, ser zeloso, ser conhecedor. Ele se vai dar a conhecer para você, Salomão. Do jeito que Deus deu a conhecer para mim, muito mais Ele vai dar para você a se conhecer. Ele vai abrir o leque dos seus segredos para você. Ele vai andar, lado a lado com você, meu filho Salomão. O que você quer, Ele vai lhe dar. O que você precisar, com sobra, muita sobra, Ele vai lhe dar. E por que Davi sabia de tudo isso? Porque ele estava viajando nas Escrituras, pois Deus já tinha prometido lá atrás. Quem anda sobre as leituras das Escrituras, quem anda lendo a Bíblia, ela não é uma pessoa enganada. Ainda que ela não tenha
faculdade, universidade, mas ela é uma pessoa muito inteligente. O QI dela vai além do que você possa imaginar, porque Deus instrui a mente dela. E muitas das vezes ela passa na frente até dos estudiosos. Davi estava instruindo Salomão porque Davi sabia o que Deus tinha preparado para Salomão depois dele. Então, Davi já quis preparar o terreno de Salomão jovem para ele não fazer besteira, para ele não passar o pé pelas mãos diante de Deus, porque Deus é responsabilidade. Deus é moral, um nível de moral altíssimo. Deus não brinca em serviço, não. Deus não perde tempo. É isso que Davi estava passando para Salomão, e Salomão ouvindo, vendo, absorvendo tudo aquilo que Davi falava acerca de Deus que Salomão não sabia. Aí vem uma coisa muito séria que Davi falou para Salomão. Olha, Salomão, além dele dele ver as imaginações, dele ver os pensamentos do homem, aí vem uma coisa muito séria, um ouro que Davi colocou na mão de Salomão. Se o buscardes, será achado. Que coisa maravilhosa. Davi disse assim: olha, Salomão, você não conhece a Deus. Ele se apresentou para mim. Ele me ungiu. Ele mandou Samuel na casa do meu pai e ele me encontrou amando de Deus. Eu conheço Deus. Só que os conselhos que eu estou dando para você, Salomão, você está me assistindo, seu Salomão? Muitos Salomãos e Salomãos, mulher e homem, estão me assistindo. Os conselhos que eu estou recebendo, Salomão, o seu pai aqui está te dando, ninguém me deu, não. Ninguém chegou para sentar comigo, como eu estou fazendo com você, para me alertar, para preparar minha mente, o meu espírito e minha alma. Não. Não. Mas eu estou fazendo isso com você, para que você seja melhor, bem-sucedido, tenha sucesso com Deus. Se buscardes, será achado. Salomão, você vai ter que buscar a Deus. E Ele vai se deixar achar por você. A partir do momento, vocês que estão me assistindo, que busca a Deus, Ele se permite achar. Ele não é uma pessoa totalmente inacessível, muito pelo contrário. Davi disse aqui para seu filho Salomão: se você buscar Deus, você acha Deus. E é achado de ti. Porém, Davi aqui foi categórico, não usou meus termos. Se o deixardes, Deus rejeitará para sempre. Então, Davi disse a Salomão: Deus, ele vai ser para você o que você vai ser para ele. Ele tem um plano de reinado próspero, progressivo e de sucesso
para você, como fez comigo. Mas você vai ter que buscar. Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que conhecer. Você vai ter que pesquisar. Fazer exercício com Deus. E aí você vai achar. Mas se você não der crédito, se você virar as costas, se você deixar a incredulidade, a dúvida entrar, ele vai também te abandonar. Público que me vê agora, olha o que Deus está dizendo para Salomão através de Davi. Não faça pouco caso do que eu tenho para te dar. Por isso que eu estou te preparando com essas informações. Eu conheço o seu coração, sua imaginação, seus pensamentos, as minhas pálpebras, prescruta sua alma e seu espírito, porque eu fui que fez, e o seu corpo. Não tente sair de levinho, porque eu já te escolhi, Salomão. E você não vai poder. Aonde você for, eu vou te achar, Salomão. No 10. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificar. Aleluia. Deus escolheu a mim e a você que está aqui de frente desse vídeo, desta televisão, dessa tela, desse celular, que Deus nos escolheu para edificar, construir. Ele deu essa autoridade para Jeremias. Não tema diante deles, porque eu sou contigo. Te darei autoridade para edificar, para construir e para plantar, mas também para destruir. A autoridade de Deus, lembrada, ensinada por Davi para seu filho Salomão. Ele te escolheu para edificar. Edificar uma casa para o santuário. Um lugar de reunião. Um lugar de congregação. Um lugar onde as pessoas pudessem louvar e engrandecer a Deus. Para que o Israel daquela época tivesse um ponto de encontro para ser grato a Deus, cultuar a Deus, fazer memória de Deus através da Bíblia. Nós hoje somos escolhidos para isso. Então, Davi, ele disse para Salomão, Salomão, essa é a sua função, essa é a sua caminhada. Porque foi a minha, Salomão. E a minha vida está na Bíblia. Você vai me conhecer melhor quando eu morrer. Disse Davi a Salomão. Porque você vai ler o texto e o contexto acerca da minha pessoa e você vai dizer, Deus foi com meu pai, está sendo comigo. Você tem que edificar para plantar boas memórias na humanidade de Israel e na mente de Deus e aqui. Louvado seja Deus. Então, ali era uma reunião entre pai e filho muito séria. Disse Davi para Salomão, esforça-te e faz a obra. Tenha bom esforço. Pegue o Espírito Santo, busque a Deus. Tenha uma comunhão com Deus. Se esforça e faz a obra, porque Deus é contigo. Deus vai adiante da tua face e vai
prover tudo que você precisa para edificar o Israel de hoje, Salomão. E você que está me vendo, você tem que edificar o Israel de agora. Aleluia. E Davi, depois desta conversa, depois dessa interação, desta reunião secreta, Salomão saiu com novo ânimo. Salomão marchou mais confiante, porque recebeu de nada mais, nada menos, instrução do grande rei Davi, cheio do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo. Eu, há pouco tempo atrás, há umas 1h30 atrás, vim da minha igreja. E lá, o Espírito Santo deu novas direções para a gente. Louvei, engrandeci, agradeci a Deus por este encontro lá no cenáculo. E Deus fez a mesma coisa, não essa palavra, mas outra palavra. Aqui é outra palavra. Mas Deus tem essa preocupação de dar a edificação. E Salomão, naquela hora, ele estava armado. Porque a palavra que ela edifica, que ela levanta, uma palavra verdadeira, sem caô, a palavra da Bíblia Sagrada, ela vem para edificar. Quando você tem uma grande obra para fazer, então, ela é responsável pelo Espírito para lhe dar alicerce. Foi isso que Salomão teve de Davi. Lembrando que Davi aprendeu com as próprias experiências, com o próprio couro, enfrentando cara a cara os seus inimigos e tendo experiências que ele nem sabia como lidar, mas o Espírito Santo estava ali. Já Salomão tinha um know-how, um arquivo do Pai. Então, Davi dá esses conselhos para nós nesta tarde. Que Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus Cristo te guarde. Que o Espírito Santo tome a direção da sua casa, da sua família que mora na sua casa e toda a sua parentela. Que Deus visite cada assinante inscrito deste canal. Meus irmãos, vamos compartilhar esse canal. Coloque um amenzinho lá em nome de Jesus, para que o YouTube possa dar ênfase a essa evangelização. Aqueles que vão ouvir, mas nem assinou, nem vai dar um joinha, que Deus te abençoe, porque a palavra é para edificar. Não importa a sua condição de assinante ou não, visualizador ou não, a palavra é para edificar independente. Eu só estou pedindo isso para que o canal possa crescer e a evangelização possa ir junto, para que o nome de Deus, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo possa alcançar vidas necessitadas, encarceradas pelo diabo. Porque enquanto que eu e você tem
esse privilégio, né, de estar aqui. Mas Satanás tem roubado muitas almas, colocado nas suas gaiolas, e ela está sem condição de ouvir essa palavra. Mas Deus coloca você como anjo para colocar esta palavra para frente. Que Deus te abençoe por isso. Faça a obra de Deus comigo, com o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar, o Espírito Santo e o Deus eterno.